Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Omunga Live. Exatamente, hoje sábado, dia 19 de setembro, gente, outubro está chegando aí já. Nós estamos em mais uma edição e essa é uma edição muito especial porque eu vou ter o prazer, a felicidade de conversar com uma assinante do Omunga Clube. Já tem gente entrando aí. Alcemira, boa noite, você é a primeira a acessar, a Lulu Kaiser a segunda, a Cissa, é isso? Perdoa, Cissa, se eu falei errado. Que bacana que vocês estão aqui. Soraya de Macedo também, sejam todas muito bem-vindas. Como eu dizia, nós estamos começando mais uma edição do nosso Omunga Clube. Omunga Live. Eu estava falando Omunga Clube agora com alguém. E o Omunga Live é uma ação com o objetivo da Omunga de aproximar assinantes, doadores, parceiros, pessoas que fazem parte da nossa causa, para que as pessoas consigam respirar um pouco mais o nosso Omunga Soul. Muito boa noite também para o Eduardo, para Malai, acho que a Malai é isso? Me perdoa se eu falei errado, que acabou de entrar também. Bem, como eu dizia, hoje nós vamos conversar com a Vivian. A Vivian é uma entusiasta da Omunga, de diferentes formas, seja nas redes sociais, seja no círculo social dela também. E há bastante tempo eu queria conversar um pouco com ela, que sempre fala tanto sobre ajudar pessoas, sobre fazer o bem, sobre se engajar numa causa, e como que essa atitude de ajudar uma pessoa, por menor que seja, pode ter uma influência positiva na vida dela, como que isso completa a felicidade dela. E ela é assinante do Omunga Clube há alguns meses e tem compartilhado, né, uma sensação de complemento à felicidade dela de maneira muito especial. Pessoal, para quem não conhece a Omunga é uma organização social, é um empreendimento social que tem como objetivo construir bibliotecas e potencializar, realizar formações de professores em regiões distantes, isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social atua, onde o próprio poder público tem dificuldade em chegar, onde a iniciativa privada também não desenvolve nenhuma ação. Então nós somos essa ponte entre essas regiões mais distantes do sertão, da Amazônia. Temos um projeto na África também, onde, enfim, nós acreditamos que se a gente fala, se nós desejamos um mundo melhor, o benefício da solidariedade, da bondade, do amparo social tem que ser para todos, né? Para todo mundo, literalmente. Inclusive aquelas pessoas que vivem em regiões distantes, isoladas, localidades com indicadores sociais em patamares alarmantes, onde o acesso até esse lugar já é um grande desafio. E a Omunga vem com esse desejo de conectar essas crianças a essa realidade que eu e você que estamos aqui conectados temos, e é tão senso comum. Só que, por sua vez, não é o que acontece lá. Nós estamos muito acostumados a conhecer, a encontrar crianças que nunca tiveram acesso a um livro, por exemplo, né? O livro é um instrumento altamente tecnológico para eles, por conta das cores, por conta da escrita, por conta das histórias. É muito comum nós encontrarmos crianças que já se sentem automaticamente, o seu futuro já tá escrito. Elas já sabem que elas vão estudar até os primeiros anos do ensino, dos anos iniciais, né? Do ensino fundamental 1. Num determinado período ela vai sair da escola, vai construir uma casinha de madeira, uma casa de pau a pique, vai viver da subsistência. Isso para eles é senso comum, é muito claro, porque eles não conhecem as oportunidades que eu e vocês conhecemos. Então, mais uma vez, a Omunga vem ser essa luz de esperança, vem ser essa ponte para que essas crianças consigam construir uma vida com liberdade, autonomia e poder de escolha, como qualquer outra criança dos grandes centros, né? Nós realmente acreditamos que não existem limites para que essas crianças consigam ter uma vida assim. Nós realmente acreditamos que as crianças que fazem parte de um grande centro, como por exemplo Joinville, enfim, as crianças que estão lá são tão, como é que se diz, inteligentes, né? São tão, podem construir um futuro tão brilhante como as crianças que estão aqui,
porque existe uma potência muito forte lá. E é isso que a Umunga vem tentar realizar por meio de seus projetos. Acabei de perceber que a Vivian já entrou, então eu vou chamar a Vivian aqui para a gente começar a nossa conversa. Ela acabou de me acenar. Tá chamando, tá chamando. A Vivian já vai entrar com a gente para a gente ter esse papo bacana. Boa noite, Vivian. Tudo bom? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você também? Olha, estou te ouvindo um pouco baixinho. Tu tens um microfone aí, um fone de ouvido, quem sabe isso ajuda, mas eu consigo te ouvir. Só que... Vê se está melhorando. Ah, agora melhorou. Agora melhorou um pouquinho. E se de repente alguém sentir que está baixinho ainda, dá um sinal aí para que eu e a Vivian a gente consiga potencializar o som aí, mas eu estou te ouvindo super bem. Eu vou fazer uma coisa que eu sei que já vai ajudar, tá? Ah, é? Legal. Oi, tá me ouvindo melhor? Opa, melhorou um pouquinho também. Que legal, que bacana. Vivian, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz em conversar contigo porque você é minha amiga de WhatsApp, né? De WhatsApp e e-mail, né? A primeira vez que a gente conversa face to face, né? Então já é uma baita... Se encontrar na rua com máscara, é capaz de passar batido. Mas você sabe que aconteceu comigo isso hoje, né? Eu estava na 1001 lá, que é um ponto comercial aqui de Joinville que você conhece, encontrei um conhecido e só pelos olhos eu pensei, vou, não vou, será que é, será que não é? E aí eu fui cumprimentá-lo e realmente era. Vivian, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por dispor desse momento para compartilhar conosco um pouco dos seus valores, das suas crenças, do que você acredita, em pleno sábado à noite, dia de família, e eu já sei que você é doente, é maluca pela tua família, então você conseguir potencializar esse tempinho assim, mais uma vez, com muita gratidão. Quero, antes de começar a conversar com a Vivian, quero cumprimentar algumas pessoas, estou vendo que a Ieda, que é a nossa assinante do Umunga Clube, também já entrou. Ieda, quero fazer uma live contigo, já te falei, um grande beijo. Estou vendo que o Romão também entrou aqui, se eu não me engano, e todas as outras pessoas que estão assistindo e as pessoas que vão assistir depois, né? Porque essa live ela vai estar disponível no YouTube. Pessoal, como eu comentava com vocês antes da Vivian chegar, o Umunga Live é uma forma da gente aproximar assinantes, doadores, fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais a Umunga, não só sobre a minha fala, que ela é um pouco suspeita, mas também por outras pessoas que fazem parte do nosso ecossistema, e a Vivian é uma delas, porque ela é nossa assinante, e ela é uma assinante genuína, porque ela não assinou porque era amiga do Pascoal, porque era amiga de alguém do nosso time, é porque realmente a nossa mensagem sensibilizou ela, e é a partir daí que a gente se conheceu. Então, Vivian, mais uma vez, muito obrigado. Queria que você iniciasse aí a nossa live, se apresentando, falando um pouquinho de você. Eu sei que você é mãe, que você é esposa, você é designer de interiores, mas o que mais está por trás dessa mulher aí engajada em causas sociais? É uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que eu posso me considerar uma buscadora. Eu acho que a gente sempre está... a gente sempre está modificando, a gente sempre está crescendo, evoluindo. Oi? Eu estou ouvindo uma interferência bem grande. Eu vou colocar aqui meu fone de ouvido aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver se melhorou agora. Sim. Da minha melhorou? Legal. Você dizia que você é uma buscadora, né? Que você está sempre em busca de alguma coisa. E é complicado se definir, né? Então, tecnicamente falando, eu acho que é isso. Sou mãe, sou família, sou esposa, amiga. Gosto muito de estar em contato com a natureza, gosto muito das partes sutis da vida. Assim. Então, eu acho que a mente criativa ela é bastante grande aqui. Você vem da arte, né? Você é uma profissional da arte, né? E a arte sempre deixa a gente um pouco mais sensível para essas sutilezas da vida, né? Então, o que você comenta realmente sim
faz bastante sentido. Nas nossas conversas, né, que são conversas espaçadas, assim, vira e mexe, a gente troca, né, uma mensagem ou outra. Você, assim, sempre está muito disposta, né, a ajudar, e você está sempre buscando maneiras de se fazer útil, né, para nós da Almunga, e eu fico imaginando que esse é um espelho, né, da sua personalidade como um todo, né? A Almunga é só uma pequena parte da tua vida. E, Vivian, o que tu sente assim quando você ajuda alguém, seja como você é assinante do Munga Clube, mas você pode ajudar alguém a atravessar a rua, você pode fazer diversos tipos de gentilezas e de demonstrações de bondade. O que tu sente no teu coração? O que pulsa quando você vai lá e estende a mão para alguém que você entenda que necessita de algum tipo de auxílio ou amparo? Eu acho que, em primeiro lugar, é gratidão por ter nos olhos, que é um exercício diário, né? E por ter os olhos de conseguir enxergar, né? Porque o outro nada mais é que o nosso reflexo. Então, estar atento ao outro também é estar atento à sua própria vida, né? Não como fofoca. Mas é gratificante. A Almunga, eu escolhi participar, não foi do dia para a noite. Meu marido chegou na época que a gente namorava, ele vai me matar agora, porque eu sou péssima com data. Mas uns 8, 9 anos atrás, ele chegou da empresa com uma das camisetas da Almunga, com o livro da África, falando que vocês tinham ido lá na empresa e tal, apresentar a organização e tal. Qual empresa que era? Qual empresa? Eu não sei se ele estava na Embraco ou na Whirlpool, na época. Era a mesma companhia. Legal. Então, o que aconteceu? Ele chegou em casa super entusiasmado. Olha só o que eles fazem, a viabilização de bibliotecas, é um projeto bem legal e tal. E a gente conversa muito em casa sobre isso, né? Sobre o que as curiosidades da vida, o que tudo a gente tem de capacidade para atingir, seja no micro, seja no macro, né? E isso foi lá atrás, 8, 9 anos atrás. Depois de um tempo, eu me formei fotógrafa junto com o Gil, né? Inclusive desenhou, né? Ó, Gil, tá aqui. Ah, que legal! Camiseta do Gil. Depois eu conheci a Gi também, mas enfim, daí a gente vai ouvindo. Então, opa, é um casal de credibilidade, tem opiniões bacanas, né? Que a gente se aproxima. Então, opa, é um negócio legal também. Então, assim, foi uma junção de tempos diferentes, né? Um tempo atrás, eu participei de uma escola de filosofia que a gente fazia trabalhos voluntários constantemente. Então, foi onde eu tive realmente os primeiros contatos, assim. Claro que eram situações mais extremas, assim, de crianças que viviam em lares e tal. Mas era doído, né? Enfim, aí depois eu engravidei, aí a vida mudou, mas o propósito continuava, né? Até que então a gente chegou novamente ao Munga, e onde para mim fez todo sentido. Sentido porque, claro que a gente tem várias camadas ainda, mas é como se a Munga fosse na raiz da questão, né? Então, ensinar a pescar. Então, é o que realmente me motivou. Que legal. E como que isso assim completa a tua felicidade, assim? Como que isso, Harvard, né, que é uma das maiores universidades do mundo, eles têm uma pesquisa, né, que fundamenta como a felicidade nos ajuda a ser pessoas mais felizes. Eu sei que parece redundante, né? Mas tanto é que existe, né, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e eles apontam que numa pesquisa que é feita já há décadas, diz que ajudar pessoas, né, é uma forma de construir essa felicidade que todo mundo busca, porque todo mundo quer ser feliz, né? Como que isso influencia na construção da tua felicidade? Para mim é muito mais do que empatia.
me colocar, eu acabo lendo bastante o que vocês publicam, até para acompanhar, né? Sim. E assim, me colocar no lugar de uma população que não faz parte da minha realidade e que gerou, como é que eu posso dizer, me chamou muito a atenção quando eu li. Eu perguntei para uma menina: o que você vai ser quando crescer? Acho que foi você até que escreveu. Uhum. E me chamou a atenção assim: como assim? O que é você? Tipo, existe alguma outra possibilidade? E isso para mim assim, caramba, né? Não ter perspectiva. Normalmente o que acontece? A gente sonha através dos passos que a gente dá na nossa vida. Se você não tem esse material, você não é que você não quer, você não chega lá, não tem esse pensamento. Então, realmente é algo que me pegou bastante. Essa é uma das histórias mais marcantes que você, assim, você repetindo isso até me emociona, porque para mim, assim, esse dia que era um dia, Vivian, que a Almunga não existia ainda, assim, eu estava tentando buscar um propósito para minha vida, uma significância. Eu tinha passado 4 anos na África, depois já tinha algumas ideias, mas assim, a Almunga não estava construída ainda, né? Eu já sabia que eu queria beneficiar essas regiões mais distantes, mais isoladas. Aí fiquei 4 anos na África, depois fiquei mais um ano circulando pelas regiões mais carentes do Brasil. Quisera eu que você, enquanto assinante, venha um dia visitar o povoado de Baixio dos Belos, lá no interior do Piauí, e eu vou te apresentar essa menina chamada Maria Luana. Quem está nos assistindo agora, depois que terminar essa live, vocês colocam ali no Google Globoplay Omunga e abram uma matéria do Profissão Repórter que a Omunga saiu. Essa menina que a Vivian citou a história, que dizia que não sabia o que ser quando crescer, porque não sabia que existiam outras possibilidades, né, além das fronteiras do sertão, ela é entrevistada. E se vocês, só pelo vocabulário, só pela forma como ela responde, só pela inteligência dela, vocês vão perceber, meu Deus, como que pode isso, né? E quando eu me deparei com essa menina chamada Maria Luana, que aparece nessa reportagem, assim, sabe? Aquela menina foi uma luz para mim, Vivi, entende? Porque quando ela eu lembro tão bem, eu perguntei: o que você quer ser quando crescer? Vivian, o olhinho dela percorreu o chão, foi na mãe, foi na professora e voltou para o chão. E ela me respondeu: como assim? Né? Não é só aí que dá para ser mais, entende? Ela não sabia o que era profissão, ela não sabia assim o que era, sei lá. Na verdade, ela sabia, tá? Ela sabia assim, dava para ser professora, mas na cabeça dela, ser professora era uma coisa tão absurda como eu falar que eu quero ser, sei lá, astronauta da NASA. Se eu estudar bastante, tiver algumas sortes, eu chego lá, brasileiros já chegaram, mas é mais difícil, né? Na cabeça dela era a mesma coisa, entende? E a segunda opção, Vivian, era ser zeladora, entende? Só que as pessoas devem imaginar, a escola no sertão era pequena, né? Consequentemente, são poucas vagas. Sobrava o quê? A lavra. Quando ela falou isso, assim, eu senti assim eu não gosto de sentir pena, assim, mas eu senti um pesar, entende? Mas ao mesmo tempo eu me senti tão fortalecido, e aquela menina para mim, assim, ela foi um anjo que Deus me enviou, porque depois daquela conversa com ela, essa conversa que você narrou, né, a minha ficha caiu, entende? E cara, é educação. Eu tenho que dar um jeito de fazer a Maria Luana se conectar com esse mundo que a gente tem para ela conseguir ter poder de escolha em ser engenheira, qualquer coisa, né? Ou daqui a pouco não, daqui a pouco ela resolve continuar no sertão, vivendo a subsistência, mas ela pode escolher o que ela quer ser, entende? Então, assim, meu, até muito obrigado por você trazer essa história, assim, porque essa história é muito significativa para mim. Desculpa, continua, te cortei. Não, e o impacto que essas mudanças trazem, e por isso volto a dizer, o Munga me pegou por aí, é que ela causa um reflexo em gerações. Então, assim, é uma nova possibilidade para essa geração, mas são novas possibilidades para outras gerações que estão vindo, para as comunidades vizinhas. Aquela velha história que a gente muda, o outro muda também, né? Então, é uma rede, né? Então, sempre que a gente puder trabalhar nesse sentido, fazendo a gente faz grande. Exatamente.
Pessoal, quero mandar um beijo para a Laide, nossa assinante de Blumenau, jornalista lá da Rádio CBN. Quero mandar um beijo também para Luciana Almeida, nossa coach de Jaraguá do Sul, que também é assinante do Munga Clube, acabou de entrar com a gente. Beijo para vocês duas. E, Vivian, esse desejo de ajudar, essa empatia que você fala, como que nasceu isso? Você teve exemplos na tua infância? Você teve algum momento que você conseguiu enxergar essa adversidade, criou essa sensibilidade? Como que isso nasceu dentro de você lá atrás, lá desde os primórdios tempos das nossas infâncias? Eu tenho falado bastante sobre essa história que eu vou contar, porque eu estou fazendo aula de aquarela. Que legal. A professora está me ajudando aí a voar um pouquinho. Mas eu sempre fui de desenhar muito. Né? E a pergunta normalmente vem, qual é o teu desejo, né? Quando você se tornar adulto? E, na verdade, eu nunca soube responder muito bem. Mas como eu tinha a área criativa muito forte e um incentivo muito forte em casa, eu sabia que, naturalmente, eu teria as possibilidades. Né? Então, assim, olhar para trás e o caminho da Umunga já não é tão novo assim para mim, e perceber que, de repente, eu não tendo essa perspectiva, ia ser só um desenho que eu colocaria dentro da gaveta e tchau. Né? Então, hoje eu me expresso com o meu desenho, hoje eu trabalho com o meu desenho. A parte criativa, ela toda foi moldada desde a minha infância. Né? Desde da valorização que os meus primeiros professores me deram. Então, tudo isso acabou pegando. Tudo isso a gente, quando tem filho, não que essa seja a regra, mas para mim foi assim, a gente muda um pouco alguns olhares, assim, a gente passa a olhar mais para alguns pontos. E eu acho que cada vez que meu filho abre um livro para ler, é uma nova história que ele monta na cabeça dele. É uma nova possibilidade. E isso é mágico. É você fazer, através de uma organização séria e competente, que é a Umunga, volto a falar, acompanhem, quem não conhece ainda, acompanhem lá, tem bastante informação, se torna parte da tua vida, tu acaba fazendo parte, tu acaba sabendo que, opa, tem um pedacinho teu sendo alterado, né, lá na frente. E a gente falando em infância, né? De tempos em tempos eu entro assim no perfil dos nossos assinantes, né? Para conhecer, para tentar entender o porquê que veio e tal. É muito gritante assim a importância que a tua família tem na tua vida, assim, pelas fotos, assim, ó, o sorriso do teu filho é cativante, já dá vontade de conhecer ele, né? Porque ele parece uma criança assim, maravilhosa, assim, é muito gostoso ver as fotos dele. Como que você, assim, quais são as ações que você e o seu marido é, desenvolvem para potencializar essa empatia que você disse que tem, essa tua sensibilidade, né, essa sensibilidade que no teu caso a arte sempre despertou? O que vocês fazem para que as próximas gerações, né, consigam assim ser um pouco mais humanas, mais solidárias, mais felizes, né, mais empáticas? Como que é esse dia a dia para construir, né, um ser humano mais humano, aí no caso do teu filho? Foi o assunto dessa semana. Mas uma das coisas que eu tenho por hábito, e isso eu trouxe de casa, é sempre o agradecimento, por favor, muito obrigada, dá licença. E eu algumas vezes já pensei, poxa, como é que eu vou passar? Isso eu só estou dando um exemplo, porque eu acho que isso reverbera para o restante. Né? Mas como é que eu vou passar isso para o meu filho? Ok, que é através do exemplo, mas no dia a dia, corrido, como é que a gente faz isso funcionar? E quando o Pascoal falou, ele disse hoje, ó, seja só você mesma. Ok, então tá. Eu acho que no dia a dia é assim, quando você tá focado em prestar atenção nos detalhes, seja você mesmo.
Então, anteontem ele pegou uma coisa, um carrinho dele que quebrou, ele pediu ajuda, eu arrumei e ele disse, obrigada, mamãe. Eu falei, opa, primeira vez que ele agradeceu, sem ninguém pedir, sem ninguém... daqui a pouco para, tá? Tem casos de criança. Mas é só para dar um exemplo, assim, que quando você age naturalmente em todos os momentos da sua vida, naturalmente você reverbera aquilo que você está aplicando, né? Então, acaba potencializando para os outros também. Sabe, Vivian, que um desejo que eu tenho, né, eu sempre digo, né, que eu sou o maior guardião da nossa Omunga Soul, né, que é a nossa essência, o nosso DNA, o nosso espírito, né. E eu sempre digo assim para a equipe, quando eu faço uma palestra, quando eu falo sobre a Omunga, que o que eu desejo com a Omunga não é só construir bibliotecas e formar professores para ajudar crianças como a Maria Luana que nós fomos agora, assim. Eu gostaria que quando as pessoas se deparassem com essa marca aqui, né, elas pensassem, né, sobre há quanto tempo elas não ajudam alguém, como que elas podem construir um mundo mais solidário, né, um mundo mais humano. E eu fico tão feliz assim quando às vezes alguém manda uma foto ou comenta, sei lá, lendo um livro nosso para o seu filho, né? Ou explicando, né, para o filho o que é o Omunga Clube, né? Olha, filho, a gente recebeu isso aqui, mas isso aqui não é só isso aqui. Isso aqui é tudo o que está por trás, né, dessa construção desse mundo melhor pela educação. Porque, além do propósito, né, principal, a biblioteca, a formação de professores, é literalmente, né, deixar algo de bom para a sociedade, né, deixar um legado. E eu, assim, sou solteiro, não tenho filhos, e talvez esse seja o meu futuro, né? Eu sempre brinco, né? Eu tenho 6 mil filhos, né? Eu quero chegar a 10 mil daqui a um curtíssimo tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, nossa, eu fico muito feliz, assim, sabe? Quando o Omunga Clube, ou a doação, ou a participação, seja qual for, assim, consegue entrar na casa da pessoa, entende? Para ser um desses exemplos, né, para a construção desse mundo melhor que a gente fala, mas às vezes parece que é uma coisa assim meio que solta, assim, né, uma coisa assim meio que não palpável, né, mas assim essas pequenas sutilezas desses gestos, né, que você comenta, assim, eu acho que pode ter uma influência gigantesca, né, para a construção do teu filho, da educação dele, dessa coisa sensível, humana, né? Que eu acredito que é o que todo mundo deseja, né? Para si e para os outros, né? Então, eu fico muito feliz assim ouvir a tua fala, porque não são grandes gestos, né? É a sutileza do dia a dia, né? E a repetição disso em 20 anos, né? Que eu acho que é mais ou menos o tempo que os pais ficam com seus filhos debaixo das asas, eu acho que inevitavelmente pode construir um ser humano fantástico, né? E olha que a minha. Eu saí de casa, né? Eu fui mais, tá? Eu saí de casa durante um tempo, depois voltei para casa dos meus pais, depois fui para a África, fui para o sertão. Eu saí de casa com quase 35 anos, então eu não sou um exemplo muito bom desse negócio de que ficar dentro de casa até os 20 anos. E, meu anjo, tu tens alguma história para nos contar, assim, de uma ajuda que você fez para alguém que tenha sido marcante? Pelo que você sentiu, pela consequência da ação, do gesto. Tens alguma história para compartilhar com a gente? Eu tenho várias pequenas histórias, assim, que são diárias, na verdade, né? Pessoas, às vezes, retornando assim, olha, valeu muito a pena isso que tu escreveu, serviu para mim, ou obrigada por me olhar no olho na hora que a gente está conversando. Então, assim, pequenos detalhes, assim. Mas, realmente, um fato que me marcou muito foi um desse lar que a gente participou anos atrás, em que, como eu comentei antes, é um lar daqui de Joinville, em que as crianças que sofreram algum tipo de negligência, de trauma, abuso, enfim, elas ficam nesse lar até que a questão judicial seja resolvida, né? Qual que é o lar? Qual que é o lar? É o Emanuel.
Cara, que legal! Eu sou doador do Lar Emanuel. Adoro aquele pessoal, É, adoro o Jamil, adoro o Gilson, sou doador, ajudo eles. E eu digo isso assim para motivar outras pessoas a ajudar, né? Eu tenho as minhas uhum. organizações sociais que eu ajudo, e o Lar Emanuel é uma delas, então a gente já tem mais uma afinidade, já tem mais alguma coisa em comum. Mas continua, te interrompi, desculpa. Porque eu acho que existem duas formas, né, de você ajudar. Não precisa nem ser uma ou outra, né? Uhum, Mas existe aquela ajuda que você fornece que ela talvez ela tenha mais movimento no momento, né? uhum, É algo mais pontual. E o que eu acredito que é a questão da Umunga é que ela é constante, né? Então ela realmente precisa, mês a mês, né, criar novas perspectivas e tudo mais. Então, só comentando ali da experiência que tu me perguntou, eu lembro de eu chegando lá e tinha um menininho, ele era, sei lá, tinha uns 3, 4 anos, mas ele era muito, muito medroso, muito. E assim, conhecendo a história dele, dá para entender o porquê do medo, né? E assim, eu nunca tive uma proximidade grande com criança. Eu não sou aquela criança que chega, aquela pessoa que chega na criança e já vai fazendo o auê. Mas ali eu lembro que eu sentei do lado do menino e foi uma conquista. Assim. Quando ele permitiu que a gente desenhasse juntos, para mim aquilo ali, assim, eu saí, como eu comentei antes, doída por ver toda essa questão da vivência dele, de incerteza, de não novas possibilidades, né? E, e até me perdi no que eu ia falar. mas é emocionante, mas é emocionante. Sabe que você me lembrou de uma história parecida, Vivian? Eu estava em Angola, morando naquela época lá, e eu fui visitar uma casa parecida com o Lar Emanuel, né? Uma casa de acolhimento de crianças, organizadas pelos frades franciscanos. E eu sentei no meio-fio para conversar com um menino que tinha lá. O nome do menino era Muamba, né? Eu acho que era o apelido que deram para ele, Muamba. E essa casa era uma casa assim, se fosse no Brasil, os padres seriam presos, né? Porque as crianças, elas fabricavam pão para vender, né, e garantir a subsistência da casa, né? Então, assim, imagina crianças de, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos, né, trabalhando desde as 7 da manhã, mas lá é o contexto do país, que naquela época era pós-guerra e assim por diante. E aí esse menino, muito, assim, magrinho, assim, frágil, mas com o rosto e um olhar lindo, né, eu sentei para conversar com ele. E eu comecei a perguntar da história dele. Para resumir a história, ele fazia parte de uma família onde existiam tantos irmãos, mas tinha um irmão que era especial, que era um irmão mais fortinho, ativo, falante, engraçado, que ajudava o pai, ajudava a mãe, essa coisa toda. E num determinado momento, o fortinho lá teve uma doença súbita e faleceu, né? E na tradição daquela região, né, quando morre alguém, existe um culpado, né, que por coincidência, né, ou não, é um idoso ou uma criança, né, os frágeis, né. E aí, né, fizeram a reunião da família lá, que é muito comum, né, o patriarca, a matriarca, os tios se reunirem, né, e eles decidiram que o culpado era o Muamba, porque ele tinha inveja do irmão mais forte, porque o Muamba era minguadinho, era fraquinho, estava sempre doente. Criança, Vivian, colocaram o guri na rua. Ó, não te queremos mais, aqui, ó, 6 anos, né? Vai pra rua. E aquele Muamba ficou circulando pelas ruas, né? Durante, sei lá, alguns dias, até que a missão católica acolheu ele, né? E levou para aquela casa de crianças, né? Criatura, tu imagina uma criança de 7 anos, assim, contando essa história com riqueza, né, de detalhes, assim, sabe? Dentro daquela vulnerabilidade, e assim, ó, e o menino com 6, 7 anos, não lembra agora, assim, sabe, mas com uma linha de raciocínio, com uma oralidade, com uma lucidez, sabe, que eu só conseguia enxergar potência nele, entende? Mas ao mesmo tempo eu percebia, meu Deus, assim, o que vai ser, né, desse menino né, nessas condições, assim, né? O que você falou, assim, eu senti um pesar tão grande, assim, eu me senti tão doído,
mas ao mesmo tempo, né, senti tanta potência, né, porque eu via, né, essa potência nele, que foi um outro anjo da guarda que eu te confesso que eu acho que mexeu comigo, entende? Que você tem que fazer alguma coisa. E eu tenho eu quero encontrar esse menino. Quando eu voltar para Angola, eu quero encontrar esse menino, porque assim, ele com 6, 7, 8 anos dele, assim, ele me deu uma aula, assim, sabe, de humanidade, de sensibilidade, de respeitar o outro, de preconceito, assim, que, meu Deus, eu acho que ele nunca vai conseguir dimensionar, né, isso. E naquela época que eu estava numa fase de busca, tudo mais e tal, eu estava sensível a tudo, né? Mas ele mesmo assim, ele foi muito especial, assim, é uma dessas histórias assim que eu guardo no meu coração e estou sempre rezando por ele, né? Independente de onde ele está, eu estou sempre puxando um Pai Nosso para ele, porque, nossa, muita gratidão mesmo. Uma das coisas que eu achei bem legal, que até vocês publicaram agora, por último, eu sei que 2020 está sendo um ano, como eu posso chamar, estratégico para vocês, Uhum. né? Mas algo que tem me chamado a atenção é sobre, eu sempre troco na hora de falar. Eu não sei, é colonialismo, ou colonismo. A gente usa um termo meio que interno, mas a gente publicou nas redes sociais esses dias que a gente não realiza colonialismo educacional, né? Que é esse respeito, né, à ancestralidade, aos saberes locais, né? Enfim, ao conhecimento que aquelas pessoas têm sobre a realidade delas, né? No meu trabalho, como as pessoas nos procuram para cuidar de seus lares, né? A gente tem uma postura muito de ouvir e tentar traduzir o que o cliente deseja e às vezes ele não sabe, né? Então a gente tem um feeling ali para trabalhar nessas questões. Mas algo que é muito importante para a gente na hora do trabalho é assim, tá, mas isso aqui será, tá, é legal, mas será que vai funcionar para eles? Eu acho que esse aqui não é o perfil. Então, assim, não é porque é bonito, tá na moda, enfim, né, que a gente acaba sugerindo para o cliente. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sim fazer uma leitura do que você precisa, mas sem imposição, né? Porque às vezes vai ser uma informação que para ele não vai fazer sentido nenhum. Então, eu acho que a medicina germânica tem isso, né? O que te falta? Né? E por bem, por bondade, né, por ansiedade em fazer o bem, é tão comum a gente julgar que a pessoa precisa de tal coisa porque é o que precisa pra gente, né? Assim, com nenhum aspecto negativo, assim, nada relacionado com maldade, com egoísmo, mas sem querer a gente faz isso, né? E nas nossas expedições, assim, quando as pessoas vão conosco, né, os formadores que já trabalham com a gente, alguma pessoa nova, às vezes um jornalista, né, eu faço assim uma preparação gigantesca assim para a gente se desfazer das nossas certezas, dos nossos saberes e estarmos aptos a, como é que se diz, a aprender com aquelas pessoas. Só que para algumas pessoas, assim, bem generalizando, assim, isso é um pouco difícil, porque assim você vai se relacionar com pessoas que são ditas as mais miseráveis do país, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas entre nós aqui eu vou me permitir usar. As pessoas mais pobres, né? E aí você tem que se desfazer para aprender com elas. E às vezes isso para algumas pessoas pode parecer um paradoxo, mesmo que elas digam que não, mas chega lá na hora, ela já diagnosticou e ó, tem que ser assim porque eles não têm. Calma, querido. Entende? Se desfaz daquilo que você pensa que você sabe, escuta, 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 e lá na frente a gente tenta juntar as duas coisas, né? E é incrível isso, Vivian, porque as lições mais ricas da minha vida, da minha existência, eu tive com as pessoas mais miseráveis, né? Com as pessoas que são ditas como as mais pobres, né? E todo mundo que eu carrego para o sertão, para a África e para a Amazônia me falaram a mesma coisa. Então é engraçado isso, né? Por isso que a gente usa, né? Mais internamente, assim, olha, o Munga não realiza e não pode correr o risco de realizar o colonialismo educacional para chegar lá e dizendo como tem que ser. Não, ó, tem que aprender a ler, escrever, falar inglês no dentista e tá tudo certo. Não. Tem muita coisa bacana para aprender com eles e fazer e realizar, né, a partir da ótica deles. Ô, Pascoal, deixa uma curiosidade. Vocês participaram ali do The Wall, né? Isso. Luciano Huck.
E uma curiosidade. Você assistiu do começo ao fim? Você assistiu? Claro! Opa! Nossa, muito legal. Aliás, vocês mandaram bem. Que legal. Assim, ó, normalmente podem acontecer as duas coisas, né? Ou realmente ao longo aparecer na TV, ganhar notoriedade e de repente ganhar uma dimensão mesmo a longo prazo, ou pode acontecer o contrário, né? Opa, já está resolvido, então tá, agora meio que fazer um véu, assim, né? Para quem está assistindo, para quem está acompanhando, né? Será que o mundo realmente precisa desse apoio para se manter? Como é que foi isso depois do The Wall? Pô, bem legal a tua pergunta, Vivian, porque muitas pessoas vieram me alertar quando começou a sair na mídia, porque assim, a gente assinou um termo de confidencialidade, que até dia tal não podia falar nada, expor em redes sociais e tal, para não perder o ineditismo da coisa, enfim, e nem a surpresa do programa. Muitas pessoas me falavam: Pascoal, tu ficou sabendo o que aconteceu com a mãe Abigail? Não. Olha, a minha mãe Abigail participou anos atrás de um quadro onde o Luciano vinha e reformava a casa, e veio, reformou, ele veio para a inauguração da casa, apareceu na televisão mais uma vez, essa coisa tudo mais e tal. Mas só que no outro mês a mãe Abigail quebrou, entende? Porque as pessoas pararam de doar. E o Luciano, o que o programa do Luciano Huck fez foi ir lá pintar a parede, comprar cortina, o leitinho das crianças continuava. E eu fiquei com um pouco de receio disso, tá, Vivian? Fiquei com um pouco de receio, mas pensei, cara, é um risco que agora não tenho mais como voltar. Eu já fui lá, já gravei, né? E para minha surpresa, para minha grande surpresa, isso não aconteceu com a Almunga, entende? As pessoas conseguiram entender algumas coisas. Primeiro, o valor que a gente ganhou lá no The Wall, ele é um dinheiro carimbado, entende? É para construir bibliotecas, ponto. Entende? E a Almunga precisa de um monte de outras coisas, né? E nós não tivemos assinantes que cancelaram a assinatura. Durante a pandemia tivemos, mas o número que entrou foi correspondente ao número que saiu. Então a gente ficou até um pouquinho mais, entende? Até um pouquinho mais, entende? Então pra gente isso acabou não gerando nenhum aspecto negativo. O legal é que deu notoriedade, entende? Assim, deu visibilidade, entende? E a gente acredita que pós-pandemia, né, a gente vai ainda conseguir ter uma, como é que se diz, uma repetição da ação, porque o Luciano comentou que deseja participar da inauguração de uma biblioteca com a gente, da biblioteca que a gente vai utilizar o dinheiro, né, para mostrar lá no que se transformou, entende? E aí, já fazendo um gancho aí com a tua pergunta, está sendo muito bom essa época de pandemia para a gente, com muito respeito às pessoas que estão passando por enfermidades, por desafios. Por favor, gente, minha oração todos os dias, peguei esse negócio, sei que não é brincadeira, entende? Não é uma gripezinha, mas em termos de Almunga, a gente parou para olhar para dentro, porque desde o segundo semestre do ano passado até fevereiro, a Almunga veio crescendo, assim, tudo que a gente plantou antes começou, né, a dar resultados, né? E eu não estou falando só das questões midiáticas, Profissão Repórter, Caldeirão do Hulk, pequenas empresas, não sei lá o quê. Investimento, as pessoas entendendo, as pessoas se interessando, querendo fazer parte, mas só que assim, Vivian, estava meio frágil. Entende? A gente conseguia chamar a atenção das pessoas, mas se daqui a pouco, sei lá, um presidente do Ambev me chama para bater um papo, ele ia perceber, não, é legal, é bacana, mas é frágil ali. E aí o que a gente fez foi o seguinte, a gente cancelou os projetos, eu contratei 2 pessoas para trabalhar só gestão. Então tem lá o Romão, que trabalha com indicadores de resultado, com processos de qualidade, tem a Cris, que trabalha com governança, com projetos. Cara, a Almunga está muito sólida. Está muito sólida. Claro, temos que aprender muito mais, mas assim, foi muito bacana porque teve o Caldeirão, né? E quando a mídia ia meio que catapultar a gente conseguiu parar para ficar mais sólido, para ficar mais maduro, para ficar mais preparado, para daqui a pouco voltar a aparecer, acontecer. Então, nesse aspecto, assim, foi muito bacana. Gostei da pergunta que tu me fez. E eu queria saber se tu tem alguma outra pergunta para me fazer. Alguma curiosidade, alguma dúvida.
que você tenha visto, no que você leu, para aproveitar esse nosso momento aqui, que daqui a pouco também pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Eu tenho, até anotei para não esquecer aqui, ó. Olha só, como é que funciona, por exemplo, quando a Umunga chega em alguma região, essa localização já tem uma escola, ou a escola é precária, a biblioteca ela serve para dar esse suporte, os professores, são professores, como é que são qualificados? São esses mesmos professores que estão lá, que recebem essa formação contínua? Legal, Vivian, pergunta muito boa. Bom, primeiro, a gente escolhe as cidades por meio de indicadores sociais, né? Tem alguns indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o Índice de Vulnerabilidade, o IDEB, e nós sempre procuramos as cidades no pior patamar, assim, tipo as últimas 200 colocadas, as últimas 100 colocadas, né? Nós estamos agora nesse processo escolhendo uma cidade do Pantanal para desenvolver um novo projeto, e no Tocantins também. Aí depois que a gente seleciona as cidades, a gente vê as mais distantes, né? Quais são? Essa cidade aqui fica perto de Teresina, esquece. Essa cidade aqui é perto lá de Rio Branco, no Acre, não, mais longe. Eu estou sempre indo onde ninguém vai, onde não tem rua para chegar, né? Eu quero sempre um lugar mais distante. Aí depois que a gente escolhe a cidade, a gente faz contato com a prefeitura para ver se ela tem interesse no projeto. Depois que a gente, como é que se diz, que eles dizem que sim, a gente vai até lá pessoalmente para se contextualizar minimamente, certo? E aí a gente vai escolher, e aí se a prefeitura diz ok, a gente já começa a ver onde que vai ser essa biblioteca, porque geralmente são cidades que não têm biblioteca. Ou tem, mas é aquela biblioteca meio que improvisada e assim por diante, né? E aí, respondendo a tua pergunta, assim, ó, essa biblioteca, ela tem essa função, né? Pode ser numa escola bacana, mais distante, certo? Ou pode ser numa escola bem humilde, né? Aonde ela venha a somar. Mas a biblioteca, ela é construída dentro do espaço escolar que já existe, para que a própria comunidade cuide da biblioteca. Então, assim, não é uma biblioteca lá no meio do mato, no meio do sertão, não. É dentro de uma comunidade escolar que já é organizada. E aí, de tempos em tempos, né, a gente faz a visita na biblioteca para ver acervo, se está bem cuidado e assim por diante. E tem cidades, né, que chega a contratar a bibliotecária. Lá em Curral Novo, a cidade da Maria Luana que eu comentei, o prefeito contratou uma menina só para ficar anotando os livros que vêm, vão e faltam, e ela já meio que aprendeu a contar história. Entende? Então a gente tem esse cuidado, e os professores que recebem informação, Vivian, são os professores das cidades. Então a gente escuta, mas Vivian, a gente escuta, a gente pergunta, a gente vai na casa de mãe, de vó, algumas amostras, né? Conversa muito com os professores, demais. A gente conversa muito com o poder público e a gente faz lá um mapa de tudo que eles dizem que, como é que se diz que precisam. É um pouco difícil isso, Vivian, porque eles querem tudo. Eles querem desde uma metodologia para trabalhar com criança surda até uma metodologia para trabalhar com assuntos relacionados à sexualidade na adolescência. E a gente tem que ir afunilando, porque assim, se a gente não foca, a gente não resolve nada, né? E aí, quando a comunidade escolar bate o martelo, aí eu vou atrás de profissional, de voluntário. Por isso que o nosso trabalho de voluntariado assim, é tão limitado, entende? Porque assim, não é educação como um todo, né? É uma coisa bem específica. Poxa, lá na Amazônia, agora do projeto Umunga da Amazônia, a secretária de Educação, a Maria Edmar, falou, Pascoal, tem que ter uma linha que valorize e potencialize a cultura local, porque nós somos tidos como a penúltima cidade no ranking de índice de desenvolvimento humano municipal, pobreza, mas a nossa riqueza cultural sobressai ao indicador social. E ela estava certa. Eu fui lá e ouvi que era aquilo. Eu tive que buscar um coordenador cultural para esse projeto. Então a gente escuta, cria, né, aprova junto com professores, secretário de educação, tudo mais, vai realizando e a cada formação tem avaliação, para saber se a gente está no caminho certo ou não. E aí, já resgatando um pouquinho daquele teu comentário sobre a escuta, sobre o colonialismo educacional que a gente não realiza, assim por diante. E é incrível, assim, até agora a gente tem acertado assim de maneira brilhante. Adorei a pergunta, quero mais uma. Tem mais uma pergunta que tu anotou aí? Anotei, sim. Não, gente, você não lembra de tudo. Se a Umunga consegue já visualizar... Quanto tempo tem a Umunga? A Umunga tem 7 anos.
7 anos. Então, ó, então foi logo, eu acho que então foi logo que nasceu. Pode ser, pode Porque, ser. Tá, foi bem no tá, início. foi Deixa eu só 2013, explicar, foi 2013. Não, é 7 anos, 2013, desculpa, 2013. é porque antes, quem entrou agora, é porque antes eu contei uma historinha que eu conheci o Munga através do meu marido, que na época era namorado, e ele, através de uma visita do Munga na empresa, eles trouxeram, ele acabou comprando a camiseta, o livro da arte e tal, e veio falando super bem do projeto. E eu tava achando que era 8, 9 anos, viu? Errei. A gente vai conversar depois. Então, há 7 anos. E nesses 7 anos, agora que vocês estão focando bem na parte da gestão, né? Vocês conseguem visualizar já, vamos falar em números, do que o impacto já deixado pelo mundo? Olha, a Almunga tem 7 anos, nós temos 3 projetos, nós beneficiamos indiretamente 6 mil crianças. Por que eu digo indiretamente 6 crianças? Porque o nosso trabalho é com um professor. Nós beneficiamos 550 professores que são responsáveis por 6 mil crianças. Né? Nós já realizamos 264, olha, a Cris me atualizou essa informação há pouco tempo. Se eu não me engano, são 264 horas de formação de professores por ano. Entende? Só que assim, ó, eu te confesso, Vivian, que a Almunga, ela nasceu e eu fui fazendo. Né? A gente está potencializando a gestão agora. Né? Eu aprendi isso na dor, porque tem uma parte que as pessoas não sabem, a Almunga faliu, né? A Almunga faliu, né? Quando a gente trabalhava só com venda de camiseta, houve uma falência clara e concreta, econômica, motivacional, e depois a gente ressurgiu. Então, nesses 7 anos, Vivian, tem pelo menos 2 anos que a Almunga ficou parada porque estava se reconstruindo. Entende? E agora, depois desse processo de reconstrução, que envolve, né, a Cause, que é a incubadora que nós fizemos parte, a SPIN, que é uma aceleradora de Jaraguá, e principalmente o programa Voa da Ambev, que a gente está se estruturando para conseguir ter uma mensuração de impacto mais clara. Entende? Vou te dar uns exemplos. Tá? Qual que é o objetivo da Almunga? É que uma criança leia 10 livros por ano? É só um exemplo, não que seja isso. É literalmente potencializar nota escolar em matemática e língua portuguesa, entende? A gente está assim, estudando mensuração de impacto de maneira mais clara e indireta agora. Porque o que eu tenho para te dizer é isso. São as horas que a gente foi, 15 mil livros doados, computadores doados, né? Mas na raiz, na ponta, né, a gente ainda não tem, como é que se diz, isso estruturado, entende? Porque a gente ia fazendo, ia acontecendo, o negócio ia rolando. Por isso que eu te digo que o período de pandemia está sendo tão rico para a gente. Né? Eu tenho muita história bonita para te contar, Vivian. Eu tenho centenas de histórias que comprovam que a gente consegue potencializar o protagonismo do professor. Né? Que a gente consegue fazer com que o professor volte a acreditar em si enquanto agente de transformação social. Se vocês entrarem no canal do YouTube da Almunga, tem vários depoimentos. Mas isso não está quantificado. Entende? Isso não está estruturado ainda. Se um dia você visitar comigo uma das regiões que a gente atua, só na forma que a gente é recebido, entende? Você vai ter essa noção. Porque quando a gente chega lá, Viva, eles nos tratam como se fossem celebridades, assim, deuses. Porque é como os professores falam, ninguém vem aqui fazer nada com a gente, porque é longe. Né? E vocês vêm aqui fazer isso aqui de graça. Eles não conseguem entender. Né? Então, a gente está estruturando isso para conseguir ter uma clareza, né, melhor, números, métricas, indicadores, impacto, para a gente conseguir tomar decisões com mais clareza. Quero mandar um beijo gigante para o Léo e para a Raquel, que acabaram de entrar do projeto Viajo Logo Existo, que são amigos, são parceiros, são mentores, eles acenaram aqui, e saudades de vocês. E logo, logo, Vivian, eu vou ter mais clareza disso. Entende? Do mesmo modo que você vê a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores de maneira mais clara e mais concreta, a gente vai ter lá o dashboard dos impactos sociais que a Almunga tem causado, entende? E isso está fazendo parte do nosso processo de amadurecimento, crescimento e assim por diante. Meu anjo, nós temos 7 minutos. Oi? Como? Nasceu com o coração e para se manter agora precisa de uma organização. Exatamente isso, exatamente isso. Meu anjo, nós temos 7 minutos e eu quero fazer aqui
pinga-fogo contigo, tá? Eu vou fazer perguntas de maneira rápida, de maneira fulminante, e você vai me responder de maneira rápida e fulminante. Não pode pensar, tá? Porque se tu pensar, perdeu a pureza e a magia. Então, eu solto daqui e tu responde daí. A gente vai brincar de Marília Gabriela. Mais uma resposta, se eu tiver mais de uma resposta, posso dar? Pode ser, pode ser, pode ser. Então vamos lá, eu fiz algumas perguntinhas aqui. Vamos lá para a gente finalizar. Meu anjo, um esporte. Pádel. Como? Paddle? Pádel. Paddle, show de bola. É. Vamos lá, um animal. Cão, leão. Uma palavra que tu gosta. Esperança. Esperança. Uma palavra que você não gosta. O sentido da maldade. Tem algum período de infância que te persiga ou que está sempre marcado aí na tua lembrança? Vive. Vive? É simples, prático e objetivo, né? E nos conta uma lembrança boa da tua infância. Correndo pela rua. E hoje a gente Correndo. as crianças não conseguem fazer mais direito. Ai, quando a gente ficava sentado no meio-fio jogando taco, né, vôlei, né, na rua, né? Ótima referência. Quando é que tu queria ser? O que você queria ser quando crescer, quando você era criança? Arquiteta. Arquiteta já, desde sempre? Que na verdade depois eu refinei e fui para interiores, que é o que eu amo paixão fazer. Que legal. E se você fosse uma heroína, qual heroína você seria? Sabe o que eu me lembro? Eu lembro do filme, eu acho que é Xena, Rainha da Selva, que é a versão feminina do Tarzan. Pra mim aqui, ó, ligação com o mundo. Legal conexão. E olha só, se eu chegasse para o teu filho e perguntasse qual que é o teu maior defeito, o que ele ia me responder? Ai, é difícil, sabe? Não é questão de não ter, mas eu acho que a gente sempre transforma num potencial, né? Então, não sei te dizer. Não sabe dizer? E se eu perguntasse para ele a tua maior qualidade? Isso ele diz, porque ele me olha nos desenhos sempre que tem algum personagem muito grande, divertido, ele chama de mamãe. Então eu acho que eu sou grande e divertida. Uma boa companhia, uma boa presença. Ei, completa a sentença. Adoro quando o meu marido... Como? Chega em casa? Boa resposta. Um filme que você assistiria pro resto da tua vida. Se eu pudesse colocar uma televisão e apertar o replay ali... São dois. Vamos lá. Poder Além da Vida. Conhece? Poder Além da Vida. A gente assiste com frequência aqui em casa. Vale sempre a pena assistir. E O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Bacana. Mas esse filme é maravilhoso. Tá na minha... Ei, assiste, coloca na tua relação aí Encontro Marcado. Um dos meus filmes prediletos, cara. Encontro Marcado. Adoro aquele filme. Um livro. Se fosse para ficar lendo um livro pro resto da vida, qual livro seria? É difícil porque eu me prendo no livro, terminou ele, fico super triste porque ele acabou e vou para outro. Eu estou agora lendo Arroz de Palma. Bacana. Acho que eu já vi a capa em algum lugar. A história, estou no meio ainda, né? Mas ela é muito cheia de detalhes e fala justamente do impacto de geração após geração das coisas que a gente... Que legal. Meu anjo, o que tu mais gosta na humanidade? A potencialidade que eu tenho. Também adoro essa palavra. O que é Deus para você? É natureza, é a conexão com o outro, é céu, é sol. Maravilha, também me conecto com essa ideia da natureza. E última pergunta. Mãe, arquiteta, design de interiores, esposa, benfeitora em diversos, né, causas e organizações, tendo como base tudo que você faz, acredita e busca, o que realmente importa na vida? O que a gente faz nela. O que a gente deixa, o impacto que a gente traz. E até eu nem falo nem no macro.
né? Eu costumo dizer, quando a gente faz para um, a gente faz para vários. Então, estar ligado ao Munga hoje traz a possibilidade de repente, fazer uma pequeno movimento, né? Diante da nossa existência aqui. Mas me gratifica muito e eu fico muito feliz, honrada, fiquei muito feliz de ser convidada para conversar um pouco contigo. Vivian, nosso tempo está acabando, eu tenho um pouquinho mais de um minuto, quero te agradecer imensamente assim, por você ter compartilhado os seus porquês, né, que conversam tanto com a nossa Omunga Soul, conversam tanto comigo, e é por isso que você é assinante do clube. Quero dar um depoimento muito rápido, pessoal, se eu me despedir de maneira rápida, porque o nosso tempo está acabando, aqui é 1 hora cravada, aqui, senão ele cai de maneira automática. Meu anjo, teve um dia que eu estava muito triste. Teve um dia que eu estava muito chateado. Teve um dia assim que eu parei para pensar assim, puta merda, como é... Desculpa pelo puta merda. Caramba, como é difícil sempre ser forte. E aí, naquele momento, apitou aqui o celular e você gravou um vídeo, né, nos teus stories, falando como a Omunga te preenche. E você deve lembrar que eu te mandei um vídeo e eu até meio que me engasguei, me emocionei, porque eu estava precisando ouvir aquilo. Entende? Beleza, vamos lá. Mais uma vez, entende? Assim, eu quero dizer que eu tenho muito carinho por você, pelo teu marido que eu não conheço, pelo teu filho que eu não conheço, assim como também por todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, os doadores, os assinantes, os investidores, os parceiros, porque não é fala motivacional. Sem vocês, a gente não anda, a gente não acontece, entende? E não é só a questão financeira, que também é importante, nós temos que ser sustentáveis, né? Mas além disso. Também, mas ainda, né, tem mais coisa ainda. Então, quero te agradecer imensamente por você fazer parte da Omunga Clube, por você fazer parte da Omunga, por você multiplicar tanto a nossa mensagem. Desejo que você faça isso. Quem está nos assistindo e não conhece a Omunga, entra lá no site omunga.com, faz a sua doação mensal, pontual, assina ao clube, compra camiseta, mas de alguma maneira engaje, porque a história é bonita. Só que ela só consegue se transformar em realidade se nós tivermos mais pessoas como a Vivian. Eu espero que quem está nos assistindo agora e vai assistir depois seja uma dessas. Então, meu anjo, muito obrigado, mesmo assim, de coração, pelo que você é e pelo que você faz. E eu desejo que muitas pessoas cruzem o teu caminho, porque, sem dúvida, você é uma daquelas pessoas assim que quando a gente passa por perto, sai melhor. Então, eu realmente desejo que as pessoas consigam sentir um pouquinho dessa Vivian que a gente da Omunga consegue sentir e se alimentar. Gratidão, muito honrada mesmo de participar. Convido mais uma vez, eu convidei no começo, convido de novo, porque às vezes a gente precisa voltar na informação algumas vezes até ela fazer sentido para a gente. Então, a gente pode ajudar, a gente pode procurar um pouquinho mais de informação lá para fazer sentido e a gente poder participar. Desejo que cada vez mais nós tenhamos assinantes, cada vez mais a Omunga possa crescer e, com isso, se estabilizar também. É uma forma da gente criar um futuro bom para todo mundo que ainda vai vir. E é isso. Gratidão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado quem nos assistiu. Acessem lá omunga.com e faça a sua assinatura, a sua doação. Depois dessa live, eu vou colocar nos stories o link para aquela matéria no Profissão Repórter que eu comentei e vou colocar o link também da nossa participação no Caldeirão do Hulk para quem não viu se emocionar e quem já assistiu se emocionar novamente. Vivian, ótimo... A live fica gravada no YouTube agora, né? Isso, agora eu vou publicar ela ali no Insta, né, no feed, mas aí nós vamos baixar e vamos publicar ela também no YouTube, para ficar... que já me perguntaram, não vou conseguir assistir. Não, vai ficar. Isso, até, como é que se diz, nós colocarmos no YouTube, ela vai ficar disponível no feed, mas depois que for para o YouTube, a gente comenta com as pessoas. Enquanto não dá aqui os meus segundos finais, quero agradecer aí as pessoas que estão comentando aqui, muito enriquecedora essa troca. A Vivian é muito iluminada, a Alcemira comentou, Doces de Maria Joinville também batendo muitas palmas, a Bibi também,
É lindo mesmo, eu acho que ela se referiu ao seu filho. Foi ótimo, apesar de que travou para mim, então não conseguiram ouvir os últimos 10 minutos, mas parabéns, aqui a Soraya Macedo comentando. Então, muita energia bacana de pessoas que, né, emanam para a gente muita luz. Parabéns, pessoal, muito bom ouvir esse bate-papo de hoje. Gente, muito obrigado por vocês vibrarem com a gente e passarem essa energia tão gostosa que nos alimenta. Vivian, beijo no coração para você, seu esposo, seu filho, e mais uma vez, muito obrigado e continua com a gente.